integração entre docentes, discentes e demais profissionais de outras áreas de conhecimento. No sentido, assim, no intuito de dar visibilidade aos conteúdos das diretrizes curriculares nacionais da área de design. E como vocês devem saber, os alunos, principalmente, essas mesas redondas organizadas no Design em Foco têm como finalidade principal orientações e essas diretrizes que eu mencionei com foco na realização do ENAD, que será feito agora em novembro, por uma parcela dos estudantes. Então, essas mesas redondas, elas têm contado com a participação de docentes da UFPE, convidados externos, também no intuito de fortalecer a diversidade das perspectivas, a interdisciplinaridade e intercâmbio de experiências entre a UFPE e o mercado, bem como também entre diferentes instituições e contextos profissionais que são esses que são convidados sempre para contribuírem com seus conhecimentos nas nossas palestras, tá? Então, eu gostaria, já de antemão, agradecer a presença dos convidados de hoje, que é Maria Rita Alves, a Amanda Lucena e o Dr. Numeriano Júnior. Os três, eles são integrantes da OAB Caruaru e disponibilizaram do tempo deles para vir bater um papo com os alunos aqui presentes, com o tema de hoje do Design em Foco, que é Design e Propriedade Intelectual. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dos três e os convidarei individualmente a complementarem suas apresentações, caso queiram acrescentar algo, e a gente já consegue iniciar o nosso debate de hoje. Tá? Então, Maria Rita Alves, ela é advogada trabalhista empresarial e previdenciária, pós-graduanda em Direito do Trabalho e Previdenciário pela SES Unita, especialista em Compliance pela Damásio, presidente da Comissão de Moda da OAB, na OAB Caruaru, até 2027. Amanda Lucena, ela é advogada e designer formada pela UFPE, atua na interseção entre o direito e a moda, promovendo o desenvolvimento sustentável e estratégico do setor, é vice-presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Caruaru, onde colabora para a difusão do Fashion Law e o fortalecimento do ecossistema criativo no Agreste Pernambucano. E, por fim, mas não menos importante, claro, o doutor Numeriano Júnior, ele é advogado, doutorando em Direito Marcário de Moda e CEO da Checkmate Marcas e Patentes. Atua nas áreas de Direito Empresarial e Propriedade Intelectual, com foco na proteção e valorização de marcas no setor de moda. Tem mais de 20 anos de experiência, destacando-se por unir estratégia jurídica e visão de mercado na defesa do patrimônio imaterial de empresários e marcas brasileiras. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de vocês, passo a palavra para Maria Rita, seja bem-vinda, e fique à vontade para falar sobre os temas relacionados à propriedade intelectual, direitos autorais. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos presentes. Como Débora já bem falou, né, me chamo Maria Rita, hoje sou presidente da Comissão de Direito da Moda, daqui da OAB Caruaru, e nosso enfoque é justamente poder disseminar para vocês, disseminar para o pessoal daqui do Polo de Confecções, a importância do direito da moda e a nossa importância de estarmos com vocês, porque é muito diferente um advogado que ele é de certa área, mas hoje a gente entende quais são as dores de vocês, as dores dos negócios aqui do nosso polo de confecção. Então, isso é um diferencial muito importante. Débora, eu trouxe um slide. Eu posso transmitir? Com certeza. Fique à vontade. Só um minutinho. Só reforçando, a gente tem a média de duração dessas mesas redondas tem sido até aproximadamente às 19 horas, mas antes disso a gente encerra as apresentações um pouco antes para ter um momento de perguntas e respostas com os alunos, tá certo? Vocês estão conseguindo... Tá mostrando aí? Tá mostrando o... slide? Isso, agora tá certinho, agora tá em tela cheia. Pronto. Eu vou começar aqui, né, falando um pouquinho do que é o direito da moda, porque muita gente ainda não conhece, para posteriormente, doutora Amanda, vir falar um pouco, trazendo um pouco do viés do design e fechando com o doutor Numeriano falando sobre a propriedade intelectual.
Então, iniciando, né, o direito da moda, ele é um direito que ele vai proteger com vocês, como eu falei. Ele é muito importante para que a gente esteja atento às inovações e ao que o que nós podemos proteger para vocês. Essa é a minha apresentação, mas eu vou passar também, já que a Débora já fez uma apresentação maravilhosa. Então, vamos iniciar de fato, que é o direito da moda. O direito da moda, ele é mais conhecido como Fashion Law, em razão de ter iniciado nos Estados Unidos, começou essa disseminação nos Estados Unidos. Ele é um direito bem recente e é uma área do direito, um ramo do direito, que ele abrange todas as áreas que vocês possam imaginar do direito. Como, por exemplo, direito penal, direito empresarial, direito trabalhista, contratual, até mesmo imobiliário, que recentemente tivemos uma situação que adentrou no direito imobiliário. Então, o direito da moda, ele pode estar em qualquer área do direito. E isso é muito importante, porque a gente sabe que a indústria da moda é a segunda maior do mundo, perdendo pelo setor automobilístico. Então, isso precisa, esse ramo, ele precisa, vocês do âmbito da moda, precisam de uma proteção mais assegurada. Até mesmo temos vários temas que não têm proteção, como, por exemplo, a questão de influenciador. É uma nova, surgiu, né, a questão dos influencers na questão trabalhista, mas não tem regulamentação. Então, o direito da moda ele vem para ajustar algumas lacunas que ficam soltas. O breve histórico do Fashion Law, como eu havia falado para vocês, ele é um direito recente. Começou nos Estados Unidos pela professora Susan e começou a partir daí disseminar. Não é à toa que um dos primeiros casos, né, que teve bastante repercussão foi a questão da Labortan, meu Deus, não. Agora, perdão na pronúncia, mas foi um dos primeiros casos e posteriormente acredito que o doutor Numeriano ele vai trazer com mais detalhes. Posteriormente, aqui no Brasil, chega em 2010, né, que começa a ser consolidado no mercado brasileiro, fortalecendo o setor têxtil, nas marcas e agora, principalmente no e-commerce. É muito importante a gente entender como o direito da moda ele vem para realmente proteger. Não só isso, a gente adentra também em questões de sustentabilidade, porque hoje a gente precisa estar atento a essas mudanças e também o quanto a moda ela é poluente em si. E hoje, né, o Fashion Law, como está aqui no terceiro ponto, e eu já estava mostrando para vocês, o Fashion Law ele está se consolidando globalmente, porque pelo mundo todo se fala hoje em Fashion Law. Tem Fashion Law agora na Itália, pela Europa em si, que a gente sabe que a Europa é um dos berços, principalmente de alta costura, é onde sai, mas não só isso, o direito da moda ele é muito abrangente. E aqui eu trago para vocês algumas áreas, né, como eu falei, são muitas áreas que o direito da moda ele está presente. Um deles é a propriedade intelectual, que o doutor Numeriano vai falar, que é proteção de marcas, patentes, designs, direitos autorais, segredos industriais. Uma coisa que vocês possam não achar, mas tem a questão do registro de estampas, que já, inclusive, eu fiz uma pesquisa, infelizmente eu não pude dar continuidade, mas fiz uma pesquisa de campo no Festival do Jeans e eu perguntei às pessoas que estavam expondo se elas já tiveram casos, né, de ter a cópia, de ter sido copiado. E sim, inclusive, eu só não vou lembrar a marca, qual foi, mas falando com ele, ele disse que sim, ele não tinha registrado
uma determinada estampa e simplesmente copiaram e ele não tinha como fazer nada. Isso aqui na região é muito comum. Por quê? Porque a gente vem de uma região que é muito informal. Né? A informalidade ela é culturalmente enraizada. Então, a gente vem também para tentar quebrar um pouco dessa mentalidade. E passando, outro ponto muito importante, outra área muito importante, são os contratos. Que os contratos, ele é uma forma de você se resguardar. Vocês designers, seja designer, seja influencer, fornecedor, toda essa cadeia do âmbito da moda, ela se resguarda pelo contrato. Para vocês terem uma noção, hoje a gente tem, né, aqui na região, a questão do contrato de boca, né, faz aquele acordo de boca, mas sendo bem sincera, ali você não tem um resguardo, uma proteção jurídica. Então, com o contrato, ele vem para lhe proteger. O que é que acontece? Hoje, o que eu observo muito é que as pessoas, até mesmo nos registros trabalhistas, as pessoas elas são registradas, mas não têm um contrato de trabalho. Isso termina sendo uma falha muito grande. Mas, enfim, o contrato ele vem, né, para licenciar imagem, parceria, franquia, com a questão de modelos, influenciadores, fornecedores e afins. O contrato ele é um dos principais documentos que na cadeia ele precisa ter, estar presente na cadeia da moda, na indústria da moda. Mas aí passamos para o direito trabalhista empresarial, que é justamente, vem aí uma visão, né, de prevenção e uma visão de mudança, que no trabalhista vem com a gestão de equipe, o compliance. Eu nem uso tanto a palavra compliance aqui, porque a gente tem que entender que a gente está, como eu falei, numa região informal. Então, a gente tem que adequar a nossa linguagem. E o que é o compliance? Nada mais é do que várias ações para a prevenção da empresa. Então, eu sempre falo na questão da prevenção. Mas aí, o direito da moda entra nas condições de trabalho, responsabilidade social, corporativa e governança. Que, como eu falei para vocês, isso vai gerar uma total diferença para a empresa e um total diferencial na questão da competitividade do mercado. Outro ponto é o direito do consumidor, que a gente entra aí na questão na publicidade, ética. Inclusive, eu vou falar posteriormente, mas falando de responsabilidade e ética, aconteceu recentemente uma questão com um influenciador aqui da região, mas eu quero comentar isso posteriormente. Entra, né, o direito digital e proteção de dados, que hoje está muito crescente, que é a gestão do e-commerce, principalmente agora o uso da inteligência artificial nos designs, na questão de publicidade. Então, a gente tem que ficar atento a essas questões e por isso que o direito da moda ele vem para estar junto, para resguardar e proteger vocês e todo mundo que está dentro dessa cadeia. Então, aqui eu trago um pouquinho dos principais pontos de importância do direito da moda. A importância para as marcas. Ela vai proteger justamente o seu DNA, a sua história, o posicionamento estratégico. Vai evitar litígios onerosos, a crise da reputação, porque é aquela coisa, quando se tem uma marca e você perde ela, você não registra toda a sua história, ela vai por água abaixo. Mas também, com o registro de marca, você tem uma garantia competitiva aí no mercado. Já para vocês profissionais, você tem a questão da segurança jurídica, vocês têm a questão da sustentabilidade e a responsabilidade social na cadeia produtiva e ter seus direitos protegidos. E para o mercado, vai fortalecer a moda ética, inclusiva e transparente em todos os níveis, impulsionando também inovação e a competitividade e, principalmente, criar um ambiente de negócio sustentável. É como falei, hoje a gente precisa estar atento à sustentabilidade. Então, a gente vem para tentar resguardar. Tem tantas
Tem tantas questões que eu posso passar horas aqui falando. Inclusive, teve uma situação que tem um congresso de direito da moda que acontece todo ano no Rio Grande do Norte, que é um dos maiores congressos de fashion law. E a gente estava comentando lá sobre a questão do descarte de roupas. E teve uma presidente de comissão, que ela é de Manaus, e teve justamente uma situação em Manaus que foi sobre o descarte de roupas hospitalares e de roupas íntimas. Mas na questão do descarte de roupas hospitalares, o que é que aconteceu em Manaus? Não sei se vocês viram essa notícia, mas já ocorreu de um hospital descartar aquelas roupas indevidamente, fez um descarte, o pessoal que recicla pegou essas roupas e o que é que aconteceu? As roupas elas estavam infectadas, isso gerou um problema social na região. Então, por isso que a gente tem que estar sempre averiguando e vendo possibilidades. Por isso que entra o direito da moda. E aqui, né, uma das principais temas que a gente discute muito é a sustentabilidade e a moda circular. A questão do trabalho análogo à escravidão, que é uma questão muito recorrente aqui, infelizmente, é uma luta constante. Mas assim, a gente tentar ao máximo, né, tentar resguardar os direitos das pessoas. Aqui a gente sabe que tem esse grande problema por conta da informalidade. Mas, é como eu disse, a gente vem de pouquinho a pouquinho para que é um trabalho de formiguinha, mas que a gente possa estar mudando um pouco. Se a gente consegue mudar, pelo menos a mentalidade de uma pessoa, então isso já é um grande feito. E aí, outros temas, né, que a IA e a deepfakes, que com a questão da inteligência artificial, como eu havia falado, isso traz uma nova questão, uma nova problemática para ser discutida, como, por exemplo, a utilização da imagem daquele influenciador, mas ela sendo replicada com a IA. A gente tem que discutir isso porque existe também uma questão de responsabilidade ética. Mas aí, outra coisa que acontece aqui bastante e que a gente vem discutindo, a plágio e a cópia. Isso aqui a gente, infelizmente, tem muito. Acredito que talvez até vocês tenham passado por alguma coisa desse tipo, porque eu já escutei vários relatos de cópias aqui na região e, infelizmente, é um dos grandes problemas. Aí outro ponto que a gente discute, como eu havia falado no início, influenciadores e publicidade. Agora sim, eu vou falar um pouco da responsabilidade jurídica que os influenciadores eles precisam ter. Porque o que acontece? A internet, a gente acha que é uma terra sem lei, mas é aquela questão. Você fala o que você quer e termina escutando o que você não quer ou vendo o que você não quer. Porque o que aconteceu recentemente, eu vou adentrar nesse tema porque eu acho muito importante a gente debater sobre ele. Recentemente, um influenciador daqui da região que posta muito sobre confecções, não sei se vocês sabem quem é, e a fala dele, após o acidente que teve gravíssimo, pode ter sido uma fala muito feliz. Talvez não tenha sido a intenção dele, mas gerou uma fala, um trecho infeliz que ele falou. Isso gerou um grande problema. Por quê? Porque ele falou que as estradas são muito perigosas, então, o público-alvo dele são sacoleiras, então ele simplesmente falou para sacoleiras não virem mais e comprar online. E qual é o grande problema disso? Talvez você pode olhar como uma fala, tipo, mas hoje o online está crescente, é muito bom, é cômodo, e realmente as sacoleiras não têm que passar por um grande problema de deslocamento. Mas o que acontece na fala dele? Isso prejudica uma economia muito grande, porque hoje a gente já está com a economia
ruim. E no presencial, principalmente, porque é só a gente passar aqui em dias comuns, no centro de Caruaru, que a gente vê. Isso está na nossa, isso está muito perto da gente. E quando alguém que é influenciador já está dizendo, ela influencia pessoas, fala uma questão como essa, ele tem que ser responsabilizado. E aí ele vem com outro vídeo se retratando, mas aí, infelizmente, o que ele falou, ele tem que ser responsabilizado. Então, não só isso, mas também como as publicidades, aí entra o caso de Virgínia, enfim. Então, hoje a gente também se discute muito essa responsabilidade jurídica dos influencers, porque é uma profissão que não tem regulamentação. Então, a gente entra aí com o direito da moda para poder debater e, quem sabe, criar novas leis para que os influenciadores eles sejam responsabilizados. E, por último, é a inclusão e a diversidade. Hoje a gente precisa também adentrar nesse quesito, por ser uma questão muito importante. Eu acho, assim, que a gente precisa focar muito em proteção, inclusão e diversidade em si. Mas, enfim, passando para um ponto, eu queria dizer para vocês que vocês já estão, quem está aqui presente, já está sendo muito felizardo e, assim, está abrindo sua mentalidade para perceber que vocês fazem design, mas vocês precisam ter proteção. Proteção, seja você é contratado por uma empresa, então você precisa saber seus direitos, o que é certo e o que não é, e também disseminar a importância devido à nossa, infelizmente, como a nossa região ela trabalha e como ela é normalmente. Aqui eu vou parar o slide e vou voltar para vocês, porque... Ai, meu Deus. Aqui, voltei. Porque, assim, é muito importante a gente estar debatendo esses temas. Realmente, eu trouxe aqui uma forma bem mais sucinta do que o direito da moda é, para também não me estender tanto. E, assim, como eu havia falado, a comissão, né, em si, aqui, ela se torna muito rica. Por quê? Porque a gente está mostrando que a gente está buscando mudanças na região. Mudanças estas aqui no nosso polo de confecções. O nosso polo de confecções é muito rico. Mas, como eu falei, tem a problemática de, infelizmente, ter uma informalidade enraizada, que é muito difícil a gente mudar isso do dia para a noite. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha. E o direito da moda é isso. Ele vem para poder mudar um pouco o cenário e, principalmente, proteger a segunda maior cadeia, né, de produtividade, que é a cadeia têxtil de moda do mundo. Então, e outra coisa também, a questão de modelos, a gente sabe que a questão com as modelos sofreram muito. Então, o direito da moda vem para estar protegendo e resguardando. Então, essa é a minha explanação, bem breve, bem sucinta para vocês, porque realmente o direito da moda é um vasto de possibilidades e temos vários temas que podemos discutir. Então, aí eu queria saber com Débora se pode abrir para perguntas, se alguém tem dúvidas. Queria tirar ficou alguma dúvida? Então, Rita, a gente nas outras mesas, a gente tem feito todos apresentarem e no final a gente junta todos os questionamentos. Eu estou aqui de olho no chat, vendo se surgem perguntas, aí qualquer coisa eu lembro. Licença, Débora. Como Maria Rita vai ter que sair antes, eu acho que a gente podia fazer as perguntas dela agora. Tudo, Rita, é isso, gente. A Rita ela tem uma restrição de horário, ela teria que sair até às 18 horas, então, se alguém tiver alguma questão. Rita, na verdade, eu que tenho, vice. Pode perguntar. Na verdade, eu que estava pensando aqui. Alguns,
um caso, é porque a aluna que perguntou para mim em sala de aula, eu acho que ela não está aqui, e o outro caso foi um caso que eu ouvi falar, alguma reportagem, ou foi ontem ou foi hoje. A primeira pergunta, você falou de estampas, uma aluna perguntou em sala de aula se é possível patentear ou registrar, digamos assim, porque tem como registrar estampa, não é isso? Se é possível registrar modelagem. Eu expliquei para ela que modelagem, eu acredito que não a modelagem em si, por exemplo, mulagem, mas que se tiver uma forma seria por meio do desenho técnico, do desenho expandido dessa modelagem. Eu não sei, por isso que eu achei mais seguro perguntar para você. Aí, depois eu tenho outra pergunta para não misturar tudo. Faz assim, faz a outra pergunta, porque essa pergunta é direcionada a doutor Meriano, que é especialista na área. Uma outra pergunta que eu nunca ouvi falar desse caso, não sei se você saberia responder também, mas assim, eu fiquei meio surpresa. Não sei se passou no Fantástico ou foi no Domingo Espetacular da Record. Uma mulher, uma socialite, eu não sei, ela é rica de fato, ela deu um golpe, acho que coisa de 40 milhões em diferentes joalherias, porque o que é que ela fazia? Ela pegava as joias em consignação, aí era um valor de empréstimo para ela usar em eventos e depois devolver, e ela já era cliente dessas joalherias, e ela, no fim das contas, não devolveu essas joias. Aí a joalheria, ela meio que recalculou o valor inicial, como se, não devolveu, ela decidiu ficar com as joias. Então, consideramos que as joias foram vendidas, agora só falta ela pagar. E, além de não pagar, ela fez uma devolutiva para pelo menos uma joalheria, a que ela tinha pego mais peças, de que as joias, uma parte das joias eram falsas, as pedras preciosas eram falsas, e que ela devolveria quando eles, ou devolveria, ou pagaria quando eles explicassem isso, ou entregassem para ela as joias, enfim. É o tipo de coisa que acontece, porque você falou de modelos, e a gente sabe que em festival de jeans ou semanas de moda, existe isso de concessão, de a marca conceder as roupas para serem desfiladas, e se acontece muito problema em relação a isso, essa parte jurídica. E também queria, se você pudesse reforçar, porque é um assunto que eu, em sala de aula, como eu convidei os meus alunos, especificamente da disciplina de gestão de negócios da moda, a estarem aqui presentes, é um assunto que eu acho que eu nunca comentei com eles, eu nunca foquei em sala de aula, direito do consumidor. A gente sabe que tem o Código de Direito do Consumidor, e eu queria, na verdade, para ser mais específica e não tomar muito do seu tempo, que você fosse, enfim, que você pelo menos mencionasse quais são as principais problemáticas atualmente identificadas nesse sentido. Porque a última aula que eu dei para eles, eu falei do exemplo de uma marca, que é uma marca lá de Recife, é uma marca que ela bombou muito, eu acho que a partir de 2015, 2016, por uns 2 ou 3 anos, essa marca, assim, ela bombou, só que eles ainda têm o perfil do Instagram ativo, o site está ativo, ainda estão vendendo, ainda estão criando coleções novas, mas os próprios consumidores, no Reclame Aqui, no site Reclame Aqui, uma manifestação imensa, os próprios consumidores criaram, pelo menos que a gente contabilizou, que eu abri o Instagram junto com os alunos em sala de aula, os próprios consumidores criaram 3 perfis no Instagram para denunciar a marca, e a marca está com vários processos sendo movidos por atraso na entrega, por nem enviar o produto, nem reembolsar. Eu queria só que você dissesse, eu sei que foram muitas perguntas, muitos assuntos diferentes, mas pelo menos o que você tiver memorizado sobre esses pontos que eu coloquei, quais são as problemáticas mais recorrentes entre marcas, entre negócios específicos de moda, no caso, e consumidores lesados, ou a própria marca também ser lesada, como foi o caso da joalheria, enfim. Vamos lá. Foram, como você disse, vamos por partes. Claro, Vamos por partes. Tá. Sobre a questão da socialite, do roubo, da situação em si, na verdade. Eu só mencionei esse caso por ser um caso em que
a marca que foi lesada pelo consumidor, entendeu? Mas quando é que isso pode acontecer no sentido da marca vender online, que online tem surgido vários problemas. A marca vender online, envia para o consumidor. O consumidor exige uma troca, exige uma devolução, um reembolso, alegando que a roupa chegou danificada para ele, mas não saiu, a marca pode alegar que não saiu danificada do estoque deles. Se for, por exemplo, um caso de ter sido danificada no trajeto, no processo de logística, sabe? Você ouve falar desses casos? É algo recorrente? Vamos lá. Começando pela questão da socialite, a gente adentra aí na questão do estelionatário, né? Isso, infelizmente, acontece muito. Inclusive, recentemente, aqui, eu tenho uma colega e ela me retratou um caso bem parecido, que era uma pessoa daqui de Caruaru, influente, assim, não sei, por ter condições financeiras, e ela estava fazendo vários golpes no shopping. Ela ia numa loja, hoje, né, tem a questão do Pix falso. Então, ela ia numa loja, fingia que fazia o Pix, mostrava comprovante. No fim, não tinha dinheiro nenhum e as lojas elas saíam no prejuízo. Então, essa questão ela não está distante da gente, está bem próximo. Isso acontece com muita frequência. Outra questão, não sendo nessa logística de consumo, mas a gente teve a questão do rapaz da imobiliária. Mas, enfim, o estelionatário é uma situação bem mais complexa. Porque muita gente fala assim, estelionatário não vai dar em nada. Não dá em nada. Mas o que é que acontece? É um processo. O estelionatário ele só vai ser punido se as pessoas elas denunciarem. Esse é o primeiro ponto. Então, quando existe... Qual é o problema também aí na comunicação cliente, principalmente nessas lojas de grande porte que vendem joias ou coisas do tipo? Se ela está fazendo uma questão de consórcio, é como eu falei, o que iria proteger são os contratos. É um contrato, não é um contrato de várias folhas. Não é isso, é um contrato que esteja lá a responsabilização da pessoa, todas as questões que vão ser feitas ali entre o comprador, o fornecedor e a pessoa que está comprando ou fazendo esse consórcio. Então, isso ali, isso mitigaria muito essa questão quando se tem a questão do contrato, principalmente essas questões como você falou, da questão da socialite. Na questão que eu falei aqui, tem essa questão do Pix falso. Então, aí entra a questão que a gente precisa resolver com o banco, entra também a questão do consumidor em si, mas e também entra, querendo ou não, a gente tem que fazer, a primeira coisa quando isso acontece é o BO, prestar o boletim de ocorrência. Então, querendo ou não, entra também um pouco da seara penal, porque isso é um golpe, não passa de ser um golpe. Então, nessa questão, mais resumindo, na questão da socialite, o que resguardaria a loja em si seria um contrato, já que é um consórcio de você estar fornecendo e ela está recebendo e ela tem que cuidar. A mesma coisa aqui no Festival do Jeans. Então, se eu estou fazendo essa peça, estou cedendo para a pessoa, então vamos fazer ali um contrato para que eu possa estar colocando todas as minhas questões, tudo. Se você danificar a peça, a responsabilidade vai ser sua, você vai ter que me pagar um valor. Teve uma pessoa que colocou alguma coisa no chat. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tinha escrito algumas coisas também. Geni é professora do curso de design, também professora do curso de moda. Será que cabe falarmos de casos que não conhecemos os detalhes dos processos judiciais e resultados? Aí, como a Maria Rita ela tem essa restrição de horário, não sei se a Amanda ela saberia alguns casos para comentar. Tem
E tem casos sobre a questão de marcária. Aqui ocorreram aqui, né, na cidade. Mas acredito que o doutor Numeriano vai saber explanar bem melhor essas situações. Doutor, passo essa bola para você. Pode falar. Não estou escutando. Tá desligado o seu microfone, Numeriano. Não está saindo. Não está. Débora, deixa eu só aproveitar enquanto ele está resolvendo esse probleminha. Como eu seria seguinte de Maria Rita, pode então adiantar para o doutor Numeriano, porque ele já vem respondendo essas questões que ele está sendo solicitado, e aí ele faz a apresentação dele e no final eu complemento. Se houver mais alguma dúvida, a gente fica aqui debatendo, eu não tenho horário para terminar, não. Aí você já fica à vontade, doutor Numeriano, porque você já fez a sua fala. E Rita, se você precisar sair a qualquer momento, mais uma vez, agradeço demais sua participação. Como eu disse, eu posso estender um pouquinho e eu quero tirar um pouco das suas dúvidas. Só ficou faltando a questão... mas aí você disse que o doutor Numeriano falaria sobre o registro de modelagem. Isso. Eu ainda não está saindo seu som, doutor. Se ele quiser... Mas eu acho que ele saiu. Eu acho que ele saiu. Pelo celular, se ele estiver no computador, deixa eu dar um oi para ele aqui. Mas, enfim, falando um pouquinho da questão de consumo, né? Hoje, o que é que a gente observa mais? Hoje, o direito da moda, ele bate muito numa tecla, que eu não sei se vocês conhecem, que é a questão do Pink Tax, que é a questão da diferença dos produtos entre produtos femininos e produtos masculinos. Inclusive, no congresso que eu fui, a gente debateu muito isso, por mais que a gente venha debatendo sempre esse ponto, ainda é constante. Fizeram uma pesquisa lá em Natal. Agora está pegando, doutor. Perfeito. Deixa eu voltar agora. Pode concluir, doutora. Fizeram uma pesquisa em Natal e mostraram em uma farmácia produtos que eram para mulher e para homem. A diferença é absurda, minha gente. Tipo assim, uma Gillette, do mesmo jeito, da mesma coisa, mas a diferença só muda a cor. Uma Gillette, que ela é azul, ela vamos colocar, não lembro ao certo, mas se eu não me engano era 16 e pouco. A taxa rosa. Isso, que é o Pink Tax, é a taxa rosa. Isso. E o feminino era 30 e poucos reais. Então, assim, até brinquedo, roupa de criança, a gente consegue observar essa diferença e é absurda. Então, é uma coisa que a gente precisa também estar debatendo. E sobre as questões de consumo em si, é muito... O que eu consigo observar, não é minha área, mas assim, o que eu consigo analisar nas questões de consumo hoje no e-commerce é justamente a questão do material. O pessoal reclama muito do material. Isso seria propaganda enganosa, que é vendida uma coisa... Exatamente. A propaganda enganosa. Muitos golpes, infelizmente, que entra também na propaganda enganosa. Porque, por exemplo, a venda de um sapato, chega uma pedra na caixa de sapato em vez do sapato. Então, isso ainda é recorrente. A questão de devolução de valores. Hoje, algumas plataformas elas estão bem mais tranquilas quanto a isso, no ressarcimento. O problema é quando é realmente diretamente loja com o consumidor. Entendeu? Porque tem um intermediário que dê essa segurança, né? Marketplace. Isso. E não só marketplace, outra coisa que a gente também bate muito na tecla é preço. Gente, se vocês tiverem loja online, por favor, coloquem preço porque, gente, o pessoal não entende que não pode acontecer. Isso. As fotos são de um jeito, o produto chega com um tecido totalmente diferente. Inclusive, eu já devolvi várias roupas por essa questão.
Mas, enfim, hoje, Débora, eu acredito que o que está crescendo mais é no marketplace, no presencial. A gente tem algumas questões também de porque, perdão, fugiu a palavra. A questão de esconder informações, entendeu, do consumidor. Por exemplo, recentemente no escritório chegou uma senhora que fez um consórcio de celular em determinada loja daqui de Caruaru, só que não informaram que ia ser debitado automaticamente dela toda semana. E era um valor alto. E ela não tinha condições de tirar do valor ser debitado toda semana. Ela verbalmente falou que queria mensalmente e colocaram por daqui 15 dias, se eu não estou enganada. E só que ela disse, eu não tenho condições, meu salário, eu ganho um salário, como é que eu vou tirar? Se eu não me engano, era R$400. Então, imagine, seria, em média, R$800 a R$900 debitado do mês. Então, aí tem uma falta de clareza. Isso acontece muito. No nosso meio de mercado, acontece muito a falta de clareza dos próprios fornecedores, sabe? Porque terminam enganando, ludibriando o comprador. Então, essa é uma das práticas que a gente mais observa. Pelo menos eu observo bastante essa questão da falta de clareza de informação. No Procon é o que mais tem. Entendi. Tá certo. Obrigada, viu, Rita? Nada. Daqui a pouco eu saio, eu vou ficar... Alguém mais tem alguma pergunta para a Rita, que ela não vai poder ficar até o final da mesa? Bom, então acho que podemos passar para o doutor Numeriano. Seja bem-vindo. Obrigado, fico muito feliz de participar desse momento, principalmente que eu me remeto à época em que comecei a estudar moda. Não sou tão velho, não, mas na época que eu comecei a estudar moda, a gente só tinha 2 instituições que eram habilitadas à graduação em design de moda aqui em Pernambuco, que era o curso de práticas domésticas, ou era práticas do lar, alguma coisa assim, na Universidade Rural de Pernambuco. Então, você fazia esse curso, dentro do curso tinha... Economia doméstica. Economia doméstica, exatamente. Dentro do curso tinha a cadeira de moda, era como você tinha para se especializar. Na época, só tinha cursos técnicos, quando eu fiz o curso técnico em estilismo no Senac também. Depois eu fiz a minha formação em administração, que eu ia fazer em marketing de moda aqui pela Universidade de Pernambuco, e recentemente fiz a graduação em Direito. E a gente sempre fala muito, quando a gente fala em negócio, gestão de negócios de moda, e proteção, propriedade industrial, propriedade intelectual, o fashion law, tudo isso a gente sempre fala, e quando a gente vai se reportar para uma instituição acadêmica, a gente só traz esse conhecimento mais acadêmico, né, específico, de aprofundar o conhecimento em relação ao estudo, ou então sempre com a visão da prestação de serviço. Eu quero provocar, eu não fui esse aluno que entrou na instituição para prestar serviços, isso foi uma consequência, é uma necessidade. Eu entrei já na instituição querendo empreender, e eu acredito que seja uma boa parte das pessoas que empreendem aqui no Brasil, seja por necessidade. Então, a minha conversa aqui, e quero tomar essa liberdade, se permitirem, de trazer esse olhar. O que é que eu preciso fazer? Inicialmente, prestando serviço, acredito que até para que a gente levante, foi assim comigo, para que eu levantasse dinheiro para investir na minha marca, na minha empresa, eu comecei prestando serviços, e o que eu preciso fazer para proteger o meu negócio. Então, hoje, respondendo a pergunta em relação a essa questão da parceria ou de produtores de eventos de moda que precisa pegar produtos de moda para poder compor lá o styling, né, da produção lá de moda, a gente tem o contrato de comodato. Então, ele é o melhor instrumento para que a gente possa deixar firmado a forma que vai ser utilizada, por quanto tempo vai ser utilizado, a forma que vai ser entregue. Então, por exemplo, eu me lembro que quando a gente fazia um desfile que existia na década, milhões de anos atrás,
era o Oi Fashion Tour, que era da Oi, foi logo quando a Oi entrou, então, assim, realmente faz bastante tempo. Eu não lembro se ainda é assim, mas a gente tinha que proteger os sapatos que a gente conseguia, o solado dos sapatos, para que não ficasse, a gente colocava fita crepe, para que na devolução não ficasse nenhuma marca de uso. Então, tinha tudo isso. Naquela época, não existia, se existia, eu não tinha conhecimento do contrato de comodato em relação a isso, mas até as especificações de como isso vai ser utilizado e vai ser devolvido devem constar nesse contrato de comodato. Então, essa é uma informação, acredito que cada vez mais a moda ela tem se tornado digital, e eu acho isso irreversível, né? E facilita muito a vida das pessoas. Trazendo uma observação em relação àquele comentário do influenciador, é triste a gente ter que concordar com ele e fingir que não devemos concordar. É triste saber que a fala dele vai impactar negativamente a nossa região, mas é uma fala verdadeira. A gente realmente não tem segurança para oferecer, mas isso não é de hoje. Entende? A gente não tem segurança, a gente não tem estrutura. Veja, se a gente for fazer uma compra hoje num shopping qualquer aqui, comum, Difusora, qualquer um outro, Rio Mar, em Recife, comprar um sorvete, que hoje até aumentou um pouco o valor, está em torno de R$5, a gente tem uma estrutura de segurança que é inimaginável. Se você vai comprar milhares de reais na feira da Sulanca, você não tem segurança nenhuma. Então, quando a gente compara essa mesma proposta de consumo, né, estou falando de um shopping de atacado, de um shopping de varejo, a gente vê que a segurança ela não é tão verdadeira. E aí a gente precisa meio que repreender, talvez a forma como ele falou foi uma forma infeliz, mas a gente tem que repreender esse influencer, mas de uma verdade. O fato é, nossas estradas não estão preparadas, a gente não tem segurança de fato, a nossa infraestrutura enquanto centro de consumo ela é muito precária quando a gente compara com outras feiras. Então, assim, claro, a gente não pode fazer com que algumas pessoas, que aqui a gente pode fazer um paralelo, olha, se vocês deixarem, eu vou falar milhões de anos, entendeu? Então, vão me pontuando e me chamando a atenção aí, por favor. Mas aqui a confecção corre do mesmo jeito, fazendo paralelo com a agricultura familiar. Então, a gente está falando de famílias que sobrevivem da confecção, onde a família toda trabalha ali para subsistir. Então, numa fala dessa, e a gente minimizando a quantidade de pessoas que vêm consumir aqui na região, deixando apenas para que empresas que tenham condições de vender online continuem comercializando, a gente está falando de famílias que deixarão de viver da confecção. Então, realmente é uma fala muito difícil, mas esfrega na cara da gente uma dura realidade. Principalmente se a gente comparar com outros polos de confecção, como São Paulo, infraestrutura de segurança e tudo mais. Mas vamos voltar lá. Em relação à questão da pergunta, como é que eu faço para proteger a modelagem, e aí citar a mulagem, se é um método, uma técnica nova de modelar, método não é protegido. A gente não consegue proteger o método, certo? Mas se a gente consegue, mas se é um modelo, um croquis, um layout novo, uma estampa nova, isso sim a gente protege. Então, a proteção ela vem não do método, a mulagem é uma técnica que pode ser utilizada por qualquer pessoa, não é uma propriedade individual, não é? Agora, claro, se eu fosse o inventor da mulagem, eu teria botado o nome da mulagem numeriano e teria registrado como numeriano a técnica. Porque aí, todas as vezes que alguém utilizasse da técnica mulagem, citaria meu nome, ou as pessoas que realmente quisessem aprender com o inventor procurariam uma instituição cuja metodologia tivesse lá o nome de numeriano. Então, isso são técnicas que você utiliza para poder proteger o seu negócio, proteger esse método. Mas método não tem proteção, tá? Se é uma estrutura muito nova, e aí a gente vai sair um pouquinho da roupa em si, mas se a gente porque quando a gente fala de mercado de moda, a gente precisa falar de vários segmentos dentro do universo da moda. Naturalmente, como a gente está numa região que é de confecções, então a gente vai falar muito da indústria têxtil de confecção, mas a gente está falando da cadeia de moda.
quando a gente fala da cadeia de moda, a gente fala também de cosméticos. É diferente se eu desenvolvo um novo produto onde ele tem um componente que ele consegue um rejuvenescimento ou tirar uma estria ou qualquer coisa de fato, isso aí eu posso pedir a patente desse produto, desse produto que eu criei, né, dessa molécula ou qualquer elemento que eu criei, aí sim. Então, a gente precisa ter um olhar mais macro desse processo para poder fazer isso. Então, trazendo a resposta em relação ao contrato, seria o comodato. Em relação à questão da modelagem, a gente teria, o método não teria registro. Se, dependendo do elemento, se fosse outro produto de moda, por exemplo, eu posso agora desenvolver um exemplo bem prático. Quem é da área de moda ou de design de um modo geral, lembra do tubinho de Chanel, é uma marca dela, né? Ou seja, todo mundo sabe, assim, o meu pretinho básico, toda mulher tem. Então, aquilo ali não é possível de registro, certo? Mas o perfume da Chanel, cheiro também não é registrado. Cheiro no Brasil ainda não é registrado. Pode ser os componentes que tinha lá. Se eu extrair um componente único que não existe ou desenvolvi em laboratório, eu posso pedir a patente desse produto. Mas o cheiro ainda não tenho. Eu vou botar na minha loja o cheirinho que eu mandei desenvolver, exclusivo da Checkmate, marcas e patentes. Ótimo, eu posso ter isso. Mas se alguém usar o mesmo cheiro, eu não vou poder impedir. A gente ainda não tem esse limite em relação a cheiro, certo? Faltou alguma pergunta para eu responder em relação àquilo? Não. Não, aquelas questões, né? Então, qual é o procedimento hoje? Acredito que não, Mariana. Não, né? Se surgir alguma pergunta, pode ficar à vontade aí, porque eu até prefiro ir costurando à medida que as dúvidas forem surgindo. Em relação hoje, como é que eu me posicionaria no mercado? Eu primeiro precisaria entender que marca é um elemento de diferenciação. Tem uma fala que eu acho muito interessante, que é: marca ela não surge a não ser para criar desigualdade. Dói isso, né? Quando a gente quer falar, a gente fala em tudo sobre todo mundo é igual, todo mundo... Essa ideia mais coletivista, mais humanizada da coisa. Mas a gente tem que entender que o capitalismo ela não nasceu com essa proposta. A marca ela surge como um elemento de distinção. Então, quando eu compro um vestido preto lá na Renner, ou qualquer loja, ou na Feira da Sulanca, eu estou comunicando uma coisa. Quando eu compro esse mesmo vestido preto da Chanel, eu estou comunicando uma coisa completamente diferente. Tudo bem, eu estou dando as proporções de qualidade e tudo mais, mas ainda que fosse a mesma qualidade da Chanel, a gente teria uma distinção imensa só por ter a etiqueta lá da Chanel. Então, a proposta de marca é criar distinção entre as ofertas do mercado. E por que isso? O cérebro humano ele é muito preguiçoso. E não por nada. Ele consome sozinho 22% da energia do nosso corpo. Então, uma parte menor consome uma boa parte da nossa energia. Então, o cérebro ele tende a buscar caminhos mais fáceis para tomar suas decisões, haja vista que toda nova decisão consome um bocado de energia. Então, a marca ela surge justamente aí. Quando eu vou comprar um iPhone, e aí eu não estou nem falando da questão de status nem nada, não vou nem falar sobre essa proposta que vocês já sabem. Mas, quando eu compro, ou até um Android da Samsung, quando eu compro um telefone da Samsung e não compro qualquer outro Xing Ling que vende, o que eu, na verdade, estou comprando é um predicado. E o que é esse predicado? É tudo aquilo que eu espero que essa marca vá me oferecer, vá me entregar, porque eu já sei que ela está acostumada a entregar esse tipo de coisa. Então, na hora que eu vou comprar um celular, se eu for comprar um Samsung, mesmo que eu nunca tenha comprado um Samsung, mas por saber que essa é uma marca que muitas pessoas compram, eu já sei que ela vai me entregar algumas coisas que outras marcas que são completamente desconhecidas talvez não me entreguem. Então, quando eu faço um trabalho de marca, e aí entra a questão do design, de branding mesmo, de gestão da marca em si, e aí a gente pode falar de gestão de negócios de moda como uma questão que envolve essa gestão do posicionamento de marca. A marca ela é como se fosse uma moeda e tem dois lados. De um lado, ela entrega valor para o produto e o produto, por consequência, entrega valor para ela. Então, o que é que eu preciso fazer?
Quanto mais eu agrego valor à minha marca, mais alto eu torno a percepção de valor. E compra, e a gente saindo aqui para uma ideia de compra, compra é sempre em que o valor percebido for maior do que o preço investido, a compra acontece. Quando é o contrário, se o valor percebido for menor, eu tenho aqui o valor menor e o preço maior, a compra não acontece. Então, o que as marcas fazem, e aí falando de brand, é fazer com que essa percepção de valor seja elevada a ponto que o preço seja inferiorizado nessa percepção, nessa balança de percepção de valor, para que eu possa cada vez mais ter uma margem melhor de lucro. E aí é que justamente entra a proteção de marca, a propriedade industrial. A gente precisa entender que, dentro do direito da moda, que o direito da moda é tudo que há de direito, tudo que vocês imaginarem de direito consumidor, como a doutora Maria Rita falou, do consumidor, penal, tudo que há de direito, trabalhista, tudo, só que com um viés, com uma especificidade voltada para negócios de moda. Então, esse olhar, porque cada negócio tem suas particularidades. Se eu comparar um negócio de moda com outro negócio, outro tipo de negócio, por exemplo, de entretenimento ou de música, eles em muitos pontos vão ser semelhantes, mas em alguns outros serão bem específicos para cada segmento, e o mesmo acontece com moda. Então, o que é que acontece? Quando eu preciso resguardar, proteger a minha marca, eu estou, na verdade, protegendo todos esses predicados que eu falo. E aí eu estava falando que direito, fashion law é tudo que tem de direito, só que voltado para o segmento de moda. Dentro do fashion law, a gente tem a propriedade industrial e a propriedade intelectual, que envolve várias áreas, como, por exemplo, proteger as estampas. No Meriano, hoje, eu criei um monte de estampas, ou no Meriano, eu criei uma coleção. E eu não quero que ninguém me copie. Onde eu protejo isso? É no INPI? Não. No Meriano, eu criei um slogan. Onde eu protejo isso? É no INPI? Agora sim, antes não era. Onde eu não quero só me projetar como um profissional e prestador de serviço, mas eu também quero lançar futuramente minha marca. Onde eu protejo isso? É no INPI? Sim. Então, a gente tem vários tipos de proteções diferentes e que a gente precisa saber onde proteger. Então, tudo que é propriedade intelectual, ou seja, de criação, criei estampas, criei... o slogan agora está lá no INPI, mas eu criei estampas, eu criei croquis, eu criei padronagens diferentes que seriam estampas, eu criei uma coleção, ou um estilo de vestido diferente, ou uma peça diferente, tudo isso vai ser protegido num lugar. Esse lugar pode ser a Biblioteca Nacional. Hoje é uma forma bem mais simples de proteger, é um custo muito mais barato. Quando você digita aí Biblioteca Nacional, através de blockchain, acho que a pronúncia é essa, você consegue proteger toda essa criação. Então, eu posso... O valor é em torno de uns 69, se eu não me engano, 69 um quebradinho, menos de R$70. E esse é o preço. Então, digamos que eu criei uma estampa agora para verão 2026. Estou um pouquinho atrasado, mas digamos que fosse isso. E eu quero proteger. O custo para proteger uma única estampa é esse valor, quase R$70. Mas se eu reunir tudo isso num único arquivo, eu protejo todas as estampas que eu criei pelo mesmo valor, pelos R$70, certo? Então, se eu fiz uma coleção, desenvolvi uma coleção exclusiva, também com vários croquis lá, se eu for proteger o mesmo valor. Se eu juntar todos no arquivo, eu salvo todos, eu protejo todos por esse mesmo valor. Então, a questão de propriedade intelectual, de estampas de croquis, criações voltadas para a área de moda, né, de um modo geral, pode ser design de joias, pode ser design de produtos, de um modo geral, eu protejo na Biblioteca Nacional. Doutor, aproveitando o ensejo desse tema que o senhor está tratando, eu tenho até uma questão que é bem relativa a isso. No caso, eu sou designer gráfico, eu já trabalhei também com confecção. Então, para o senhor explicar para a gente a diferença entre o direito autoral e a propriedade intelectual. Por exemplo,
Se eu, como designer gráfico, sou uma prestadora de serviço, uma marca, independente de ser de moda, né, uma empresa qualquer, me contrata para desenvolver uma identidade visual, né, para essa empresa. São duas perguntas meio que próximas, certo? Essa primeira seria: a propriedade intelectual é de quem pagou o meu serviço, mas eu tenho o direito autoral dessa marca? Ou ou eu estou errada no sentido dos termos? Assim, eu não sei dizer. Eu queria essa explicação do que seria a propriedade intelectual, do que seria o direito autoral. E aí, dentro dessa mesma questão, uma segunda. Por exemplo, se eu sou uma designer e eu estou trabalhando aqui numa empresa de confecção, como o senhor estava citando aí. E aí, eu, como empregada da empresa, desenvolvo, por exemplo, uma coleção de estampas. A empresa é dona das estampas, mas eu posso, por exemplo, colocar no meu currículo como eu tendo criado aquelas estampas, sendo da minha autoria. Por exemplo, eu quero divulgar o meu trabalho na internet, eu crio um Behance, e aí eu posto lá no portfólio isso. Queria que me explicasse um pouco essas diferenças desses temas que o senhor está tratando aí. Perfeito. E acho que a palavra que a gente mais usa no direito é depende. E aqui a gente volta para o que a doutora Maria Rita falou no início. Vai muito do que... existe a questão da contratação e existe o contrato de trabalho ou de prestação de serviço. Depende do que constar nesse contrato, eu posso estar cedendo. O direito autoral, ele é sempre de quem cria. Porém, pode ser que na contratação da prestação do serviço, esse direito autoral já seja cedido. Então, eu, Nomeriano, estou contratando você, Sofia, como designer, para desenvolver uma coleção aqui na nossa empresa. Seja por um tempo ou seja fixa, como nossa colaboradora. No nosso contrato, pode ser que tenha específico lá que tudo que você criar, automaticamente eu já estou comprando e pertence à nossa empresa. Então, nessa situação, você nem poderia divulgar, certo? Mas pode ser que o contrário aconteça. Pode ser que a empresa não tenha isso firmado e deixe você livre para isso. Existe também o termo de confidencialidade que está dentro do contrato, né? E aí essa relação de confidencialidade vai muito de que quando eu estou desenvolvendo uma campanha ou uma coleção ou algo novo, um produto novo, para que não vaze essas informações, eu posso já colocar no contrato isso, que todas as pessoas que vão trabalhar naquele projeto têm a responsabilidade da confidencialidade do projeto em si. Então, isso depende muito. Vai muito do que a empresa colocou. Colocou no contrato. Se não houve contrato especificando sobre isso, aí a gente precisa... teoricamente, você estaria livre para divulgar como autora, mas não como detentora. Porque realmente quem detém aquele direito é quem pagou por ele. Mas você estaria livre para mostrar como autora. Você não poderia revender para outras pessoas. Mas se pronunciar como autora, sim. Eu estou olhando de lado porque você está para mim na minha tela de lá, tá certo? Mas é justamente isso. Não sei se ficou alguma dúvida. A ideia é justamente essa. Se a empresa que me contratou ela não especificou isso em contrato, teoricamente significa que eu estou livre para divulgar que eu sou a criadora. Porém, eu não sou a detentora daquela arte, daquela criação, e logo eu não posso revender para outras pessoas. Tá? Mas, se no contrato diz que não tem exclusividade, e aí sim eu posso revender para outras pessoas também. Se no contrato diz que tem exclusividade, que ela comprou todo aquele trabalho e a exclusividade dela para que ela use. Uma outra coisa que é importante também, isso entra muito na questão de direito de imagem, que também está dentro do direito da moda, quando a gente vai trabalhar com modelos, e aí a questão de desfiles e tudo mais, ou campanhas, ou essa questão de funcionários fazendo e atuando como influenciadores da marca, é importante que isso no contrato de trabalho tenha especificado quanto tempo eu vou ter liberdade para utilizar a imagem daquele meu funcionário ou daquela modelo. Então, quando uma modelo é contratada no comum do mercado, então, por exemplo, eu contratei, adoraria, Gisele Bündchen para fazer, o Bündchen, não sei como é a pronúncia correta, para fazer uma campanha nossa.
lá tem que estar especificado por quanto tempo e quais são os canais que eu vou utilizar vou utilizar a imagem dela. Então, assim, eu não posso contratar a Gisele e utilizar, eu contratei para fazer, sei lá, uma revista, ou para fazer, e aí eu vou colocar em outdoor na minha cidade. Às vezes, isso está muito específico, quais são os canais que eu vou utilizar e por quanto tempo será utilizado. Então, isso acontece para tudo também. A mesma coisa é o direito autoral sobre uma criação, por quanto tempo. Isso pode estar lá especificado no contrato, por quanto tempo vai ser utilizado, vai ser permitido. A mesma coisa acontece com um funcionário que faz dancinha para TikTok ou para Instagram, ou faz algum tipo de trend ou promo, alguma coisa do gênero. O que acontece com as imagens desse funcionário quando ele sai da empresa, por exemplo? Né? E o direito de imagem dele foi cedido para que isso estava no contrato para que ele utilizasse, para que a empresa utilizasse a imagem dele de forma comercial, porque uma coisa é eu fazer um vídeo mostrando meus funcionários na empresa, um vídeo institucional, a campanha de final de ano. Outra coisa, eu escolher um vendedor para ser, bem dizer, o garoto propaganda, o porta-voz, a personificação da minha marca dentro da empresa. E isso tem problemas jurídicos, não problema no sentido negativo, mas questões jurídicas que precisam ser resolvidas antes, durante e depois da relação comercial, principalmente para evitar o depois, que o depois seja doloroso. Respondi, Sofia. Não sei se Sofia ainda está. Mais alguém? Mais alguma dúvida que eu possa tirando? Inclusive, o uso da imagem do colaborador gera um caso, deixa eu ler aqui o que a doutora Maria Rita está falando, gera um caso de dano extrapatrimonial. Pronto, olha aqui. Adoro a doutora Maria Rita, porque ela é bem especialista nessa área de compliance, toda essa questão de segurança, e é uma referência para mim, doutora Maria Rita, nessa área de fashion law. Eu atuo muito mais na questão de propriedade industrial, registro de marcas e patentes. Slogan antes era registrado só, então lembra a McDonald's, amo muito tudo isso, ou trazendo para o segmento da gente a Buse Use CIA, para quem é um pouquinho mais antigo, vai lembrar desse slogan que era muito utilizado na CIA com Sebastian. Slogans também podem ser. Oi? Slogans também podem ser patenteados, registrados? Sim, já era antes, só que não era no INPI, não era no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, era feito na Biblioteca Nacional. Certo. Só que agora o próprio INPI também, agora sim, acho que mais ou menos um ano, acho que nem tudo isso, permite com que o registro, com o slogan vá junto no pedido do registro da marca como um todo, entendeu? Então, antes você tinha que fazer registros em locais diferentes. Por exemplo, a marca Checkmate era feita no INPI, o slogan, a nossa marca é proteger a sua, foi feito na Biblioteca Nacional, o blockchain. Só que hoje eu consigo juntar tudo isso na marca e fazer um pedido só no INPI. E eu tô aqui estendendo porque a conversa está muito boa, eu não queria sair. Que bom. Estou segurando aqui. Inclusive, Débora, aí fica o nosso convite, porque próximo ano, eu e as meninas, inclusive a Amanda está aqui, pode confirmar. Próximo ano a gente vai ter muito mais desses debates, tá? Dentro da comissão. Então, já sintam-se convidados a participar, porque a gente vai ter muito mais esses debates. E suspeita para falar, porque eu adoro escutar o pessoal. Sofia perguntou aqui, no caso do design de produto, design industrial, como mobiliário, objetos, como luminárias, como o designer pode patentear essas criações? Tá, vamos lá. Se esse produto que foi criado, vamos pensar que foi uma cadeira nova, certo? Só para servir, mas serve para qualquer produto, Sofia. Adoro esse nome. Se eu tivesse uma filha, seria Sofia. Até tem uma filha gata chamada Chanel, mas não é Sofia aí, não. Não pensei nisso na hora, não. Mas, Sofia, imagina que eu criei uma cadeira, certo? E eu quero saber como... Eu quero proteger essa minha criação. Se essa cadeira é um produto realmente inovador, diferente de tudo que tem no mercado, eu posso pedir uma patente dela, certo?
Mas é muito difícil hoje em dia se inventar algo que nunca foi inventado para a maioria dos produtos. É mais uma questão hoje tecnológica ou farmacêutica, que aí se descobrem coisas muito inovadoras. Mas pode ser que sim. Quando eu posso fazer uma patente de algo que é parecido, mas é feito de uma forma diferente? Então, é uma cadeira, a cadeira já existe no mundo, não é novidade para ninguém. Porém, a minha cadeira é uma cadeira única. Ela tem um formato único. Então, na verdade, é um benefício. Tem um nomezinho que se dá de utilidade. É como se fosse assim, já existe cadeira, mas a cadeira, essa minha cadeira, ela está ligada como se fosse um drone, ela voa. Essa cadeira, ela voa. Eu posso fazer a patente disso? Pode. Não é uma patente de invenção, é uma patente de inovação. Lembrei agora, de inovação. Eu posso fazer isso, certo? Agora, como é que é o processo de patente? Patente em relação à marca é muito mais chato. Primeiro, e aí vale a pena eu trazer essas informações para você. E eu prometo, Amanda, terminar agora de 18h30 para que você possa continuar, tá? Em relação à patente, se eu inventei essa cadeira e essa cadeira ficou conhecida por outras pessoas, mesmo que outras pessoas não tenham patenteado, mas só por ter visto essa cadeira, ela já toma domínio público. Eu já não posso mais patenteá-la. Então, todas as vezes que eu inventar algo que de fato é inovador, antes de mostrar para outras pessoas, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir o registro de patente, ou se, no caso, eu precise de fato, às vezes eu tive a ideia, mas não serei eu que executarei o projeto. Então, eu preciso fazer um contrato de confidencialidade para que essa empresa que vai executar o projeto possa fazer a prototipagem. Porque para a patente precisa da prototipagem. Hoje, a taxa de patente, houve um ajuste agora recentemente no INPI, e eu não lembro qual é o valor da patente, porque nesses 23 anos que eu tenho de mercado, eu só tomei conhecimento e até passei a bola adiante de 2 vezes que foram feitos pedido de patente aqui pelo escritório. E aí eu contei com outro escritório que é especialista em patentes. Fiquei supervisionando, mas não fiz essa parte. Por quê? Antes era em torno de 5 mil só para avaliar se a patente era possível de ser patenteada. Certo? Então é muito caro você conseguir de fato fazer a patente solicitar a patente. Então tem o pedido da patente, tem essa taxa de investimento, e aí levanta-se um tempo para poder ser analisada e aí ser concedido a patente ou não. A patente, vou concluir só isso aqui, tá, Amanda? A patente ela tem validade de 20 anos, diferente de marca. Marca tem validade de 10 anos, mas renovado a cada 10 anos por toda a vida. Patente não. Patente tem validade de 20 anos e depois de 20 anos ela torna-se um produto de domínio público, certo? Por isso que a Coca-Cola nunca patenteou a fórmula. Porque se ela tivesse patenteado a fórmula, feito a patente da fórmula, depois de 20 anos ela teria que tornar pública a receita da Coca-Cola. Pode falar, Amanda, por favor. Só para poder complementar essa discussão. No caso da cadeira, ela poderia registrar como um desenho industrial. Né? Que aí, o que é que o desenho industrial, quais são os requisitos que o INPI diz para o registro de desenhos industriais? Que tenham aspectos ornamentais e formas e estampas específicos, que vai ser algo totalmente novo. No caso, ela não iria patentear, ela iria registrar o desenho industrial. E a Amanda acabou de responder a diferença entre patente e de registro do desenho industrial agora para você. Se de fato for algo muito novo, né, bem inovador, aí seria um pedido de patente. Mas no caso, que eu acho que a maioria do que a gente desenvolve hoje, principalmente nessa questão de desenvolvimento de produto, aí seria um desenho industrial, e sim, você poderia proteger dessa forma, mudando algumas coisas, a estampa, a padronagem, algumas coisas que vai, certo? É sobre isso. Então, Maria Rita quer falar, venha, Maria, por favor. Doutor, desculpa atrapalhar a sua fala. Não. Mas eu queria só me despedir, porque realmente aqui o tempo eu já passei um pouquinho do esperado, mas eu queria agradecer tanto a Débora quanto a Sofia e a todo mundo que se faz aqui presente. Saibam que a comissão está aberta e, como vocês podem ver, temos
pessoas maravilhosas, né, adentrando, como o doutor Numeriano, doutora Amanda vai falar, e eu tenho certeza. Eu queria muito escutá-la mais uma vez, mas realmente meu tempo está corrido. Mas eu agradeço a todo mundo e eu realmente tenho que ir. Viu? Muito obrigada, pessoal. E deixo a palavra com a doutora Amanda e doutor Numeriano, que ele ainda vai finalizar, viu? Obrigado, Maria Rita. Obrigado pela oportunidade também, viu? Um abraço. Por nada. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença e contribuição aqui. Foi muito incrível a sua fala, viu? Obrigada. Contem com a gente, viu? Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, pessoal, espero ter ajudado. Quero agradecer pela oportunidade mais uma vez, certo? Vou passar a palavra para a doutora Amanda Lucena. Em relação à marca, sempre que for registrar é no INPI, né? Ou patente também é no INPI. A questão de coleção, a estampa é na Biblioteca Nacional. Existem outros caminhos, mas hoje um dos mais seguros é a Biblioteca Nacional. É importante saber que só o registro da marca não é suficiente para proteger a marca. Né? Você precisa proteger a marca antes, durante e depois do processo. É como você comprar um carro e não botar seguro. É a mesma situação. Boa noite, doutor Numeriano. Na área de design gráfico, como posso proteger uma criação minha de ser utilizada indevidamente por uma gráfica? Por exemplo, você faz o registro na Biblioteca Nacional, é uma forma. Eu estou aqui tratando de que é uma estampa, alguma coisa na área de design gráfico, certo? Você faz o registro lá. Uma vez que você tem esse registro e alguém passar a usar depois, você pode entrar com, primeiro, um pedido, uma notificação extrajudicial, informando que você é detentora dessa criação. Depois, se a pessoa não parar de usar, você pode entrar com um pedido judicial, né? Com ação judicial contra aquela pessoa, pedindo um ressarcimento por aquilo e vetando a utilização daquela criação. Tá certo? Prazer imenso. Meu Instagram, acredito que está por aí, mas se não tiver, é Numeriano Oficial. Vocês me encontram lá. E vai ser um prazer tirar a dúvida de vocês, caso precisem. Tá bom? Amanda, vem forte, que eu sei que tu tem muita coisa para contribuir. Doutor Numeriano, muito obrigada pela sua contribuição também, pela sua presença. Certo? E foi um prazer escutar. Que bom, fico feliz. Precisando de mim, chame. Numeriano Oficial, né? Isso eu estou colocando aqui no chat. Isso. Boa noite, pessoal. Eu pretendo não me estender muito. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que para mim é uma honra estar perante minhas ex-professoras de design, porque, como vocês, eu também fui aluna do curso de design da UFPE, fui aluna de Sofia, fui aluna de Geni, de Andréa Camargo, que, se eu não me engano, ela estava aqui também. Enfim, para mim é muito satisfatório estar aqui hoje falando para vocês, porque isso era uma dor que eu tinha quando era aluna de design. Eu pensava assim, meu Deus, a gente vive numa região de tanta informalidade, e é uma região onde tudo é tão... O plágio é tão escrachado. Qual a segurança que a gente tem, né, como profissional? Como é que a gente pode se proteger? Como é que a gente pode proteger os nossos projetos? E na universidade, a gente, na época, eu acredito que hoje esteja bem diferente, né? Eu me formei em 2013, se não me engano. Eu não tinha muito acesso, a gente não ouvia muito falar nessas formas de proteção. Então, assim, como vocês vão fazer o ENAD agora, eu acho que seria interessante falar que a Lei de Propriedade Industrial é a Lei 9.279. Pode ser que surja essa pergunta para vocês. E essa lei, ela protege patentes, marcas e desenhos industriais e indicação geográfica. Por que a gente fala mais sobre marcas e patentes? Porque é o que é mais popular. Mas o desenho industrial que a gente faz, o projeto de imobiliário, o projeto que a gente desenvolve, ele também pode ser registrado no INPI, que é o órgão onde você pode registrar. Eu não estou conseguindo acompanhar, tá, os comentários aqui. Se tiver alguma pergunta, alguma coisa, vocês me falem. Não, Amanda, eu só coloquei a lei mesmo, o número dela, a data, só estou adicionando aqui a sua fala. Pronto, ótimo. Então, assim, no INPI a gente faz todos esses registros. Como o doutor Numeriano falou, também temos a opção da Biblioteca Nacional. Uma coisa assim que muita gente fala, mas Amanda, para eu registrar no INPI minha marca, até que saia o registro, lá vai 2 anos. Não é isso, doutor Numeriano? Mais ou menos isso.
Mas aí o que é que acontece? A partir do momento que você faz o depósito do pedido, do registro, você já tem aquele direito resguardado. Existem também outras vertentes de pensamento de registro que são acessórias a isso, que eu já ouvi principalmente na área de moda, que são o registro alternativo no cartório. Como é que faz isso? Tem a opção da ata notarial, que é para registrar fatos. Então, você chega no cartório e pede para o tabelião registrar um fato que ocorreu, e isso pode servir para coleções de moda, enfim. E tem também o registro de títulos e documentos, que ele também é feito no cartório. Ele não assegura totalmente que aquela criação é sua, porém, ele registra aquele documento que ele foi criado naquele dia, e ele pode servir de uma prova em algum processo, ele pode ser um acessório, enquanto não sai o registro definitivo do INPI. É só mais um meio de você poder juntar essas provas. Doutora Rita e doutor Numeriano falaram muito, e aí eu estou mais aberta para perguntas que a gente possa debater. Eu gostaria também que o doutor Numeriano ficasse para que ele pudesse responder algumas perguntas. Enfim, eu quero deixar vocês livres para que a gente possa conversar. Pode falar, Sofia? Justamente trazer uma pergunta dentro de um caso. Eu acho que Geni está aqui também junto com a gente, eu acho que ela deve lembrar dessa situação. Geni me convidou para desenvolver uma série de estampas para uma marca aqui de Caruaru, né? Ela foi criando as estampas e eu fui desenvolvendo a parte gráfica das estampas no computador e tudo mais. E depois Geni foi até a empresa e apresentou para a pessoa essa série de estampas, né? E a ideia era a gente fazer meio que um trabalho acadêmico de prestação de serviço e tal, né? Não era uma coisa comercial, digamos assim, mas de toda forma a pessoa, né, disse para a Geni que não vou querer as estampas, a gente, né, estava vendo esse projeto, não vou querer. O que aconteceu depois foi que Geni viu que a pessoa pegou todas as ideias da estampa e colocou em prática, né? Sem dar nenhum crédito, sem entrar em contato com a gente para ver esse projeto junto aqui à universidade, né? E a gente ficou sem saber o que fazer. Na época, a gente não foi atrás, não correu atrás, né? Porque era um projeto aqui da faculdade, não era uma coisa comercial nem nada, mas era uma espécie de trabalho de extensão. E aí, se isso ocorre de verdade, no caso comercial, digamos assim, um aluno nosso desenvolve umas estampas, vai lá no cliente, apresenta essas estampas, e aí a pessoa olha, copia a ideia, diz que não quer, então não tem nenhum, como é que a gente diz assim, não tem nenhum contrato, nem nada, porque não foi fechado ainda, a pessoa ainda não aceitou, né? Seria só a apresentação da proposta. Como é que se a pessoa vê depois que essas estampas, essas ideias foram copiadas, o que é que ela tem que fazer, que providências jurídicas ela tem que fazer? Se você não registrou nada, você está apresentando um projeto, né? Como se resolve isso? Veja, surgiu a ideia de fazer, só para eu entender um pouquinho, contextualizar, houve algum requisito, essa empresa solicitou vocês para fazer essas estampas, ou vocês que foram até essa empresa oferecer? Não, eu citei o caso só de exemplo, mas a minha pergunta é realmente no mercado de trabalho, se alguém vai fazer isso, né? O ideal é que o profissional esteja resguardado com um contrato, inicialmente. Mesmo antes de apresentar qualquer ideia. Mesmo antes de apresentar qualquer material. Eu acredito que mesmo antes de fazer o briefing, muita gente faz primeiro o briefing para ver se vai ser possível desenvolver aquele projeto junto com aquela empresa e depois formaliza um contrato.
com preços, prazos e forma de uso. Eu acho que antes do próprio briefing, que você já está trabalhando no briefing, você deve desenvolver esse contrato, porque ele está resguardando você de que você é o profissional que vai desenvolver as criações, você é o profissional que vai desenvolver o projeto, ainda que não seja aprovado, mas você vai ter recebido por isso, vai ter algo que vai lhe resguardar da sua criação, e se depois de má fé a pessoa for utilizar, você tem um documento que seja para provar que foi você que desenvolveu, ainda que você não tenha registrado. Concorda comigo, doutor? Perfeitamente. É esse o procedimento correto, até porque se não tiver esse contrato, você vai ter que provar que foi você que criou. E aí, como é que você tem e-mails, mas aí é mais difícil. Com esse contrato, né, e aí a Amanda deixou bem claro para a gente em relação a isso, mesmo que a pessoa não vá ficar com aquela arte, lá no contrato deixa claro que caso ela não queira, não aceite, não compre aquilo, ela não pode também utilizar. E assim, como a gente vive hoje num meio muito mais digital do que físico, muitas vezes a gente está enviando material para os clientes que podem usar de má fé. Então, assim, sempre é bom proteger a imagem, sabe? Tomar alguns cuidados para que não seja possível uma reprodução em alta qualidade do material que você está enviando, mas se resguardar com um contrato, sempre. Porque, assim, poxa, Amanda, mas é muito difícil a gente fazer um contrato. Não é. Não é, e você não precisa de um advogado para desenvolver um contrato. Você só precisa que o contrato seja válido juridicamente, que ele esteja dentro da lei, e ele não precisa ser uma coisa muito complexa, sabe? Só precisa estar exposto nesses contratos que você é um prestador de serviços, que você é um profissional, que você vai estar sendo contratado para fazer determinado projeto, que se houver prazos, colocar os prazos, se houver uma coisa que acontece muito, principalmente em projetos gráficos, você faz projeto de identidade visual em geral, você fecha com o cliente um projeto com determinados números de aplicação daquela marca. Alguns produtos que você vai fazer a aplicação. Vamos supor que sejam 3. No desenvolver do projeto, muitas vezes o cliente fica com vontade de mudar ou de aumentar esse número. Então, se isso for previsto em contrato, você pode até delimitar um valor extra por cada serviço extra desse. Enfim, vai evitar que você trabalhe em excesso algo que não tenha sido acordado anteriormente e vai deixar totalmente resguardado em relação a problemas que venham acontecer futuramente, porque você está ali comprovando que você é o detentor daquele projeto, que você foi o profissional que desenvolveu aquilo. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat. Se for alguma pergunta, vocês me falem. Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Um aluno nosso só colocou uma dica, assim, se não seria útil colocar, por exemplo, uma marca d'água em cima. Mas aí sim, uma forma de proteger, né? Na hora de mostrar uma ideia, ok, mas o que eu disse para ele é que às vezes nem é muito útil, porque a pessoa pode decorar o desenho, decorar a ideia na cabeça, mesmo sem ter a imagem em mãos e reproduzir aquilo, né? E assim, veja, conversas de WhatsApp também servem como uma prova contratual, algo muito assim, como eu posso dizer, informal. Mas, diante de um processo, você pode utilizar os prints da conversa, da solicitação do seu cliente como uma prova de que ele lhe contratou para fazer aquele serviço, depois ele recusou, enfim, mas que você que foi a detentora daquele projeto. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, pode falar, Leonardo. Eu vi aqui, o Leonardo falou, eu tenho uma. Eu acho que ele está escrevendo, vai colocar no chat. Bom, no geral é isso. Assim, eu queria que vocês só fixassem que existe a lei de propriedade industrial, que é a lei 9.279 de 1996. Ela pode ser uma aliada
aos profissionais, né? Mas, assim, não somente ela. Eu acho que o contrato, antes de tudo, ele é imprescindível para qualquer profissional de qualquer área. Como o doutor Numeriano falou, respondendo à pergunta do uso de estampas no portfólio, de qualquer material que você venha a produzir para uma empresa que você esteja contratado. Se você tiver no contrato bem claro isso, você não vai ter dor de cabeça no futuro. E veja quão injusto parece ser. Eu desenvolvi uma estampa, eu desenvolvi uma coleção, mas eu não posso colocar no meu portfólio que eu que desenvolvi aquilo. Então, é como se você se anulasse como profissional, né? Parece muito injusto isso. Então, é importante que a gente analise direitinho, caso você seja contratado por alguma empresa que não tenha um contrato de trabalho, sugira se porte como um profissional de design, se porte como realmente uma peça-chave para aquele desenvolvimento da empresa, porque, de fato, é isso que você é. Se você não valorizar o seu trabalho, ninguém vai valorizar. Então, assim, um contrato é algo muito simples, mas ele pode evitar uma dor de cabeça muito grande. Ele digitou, né? Ele perguntou aqui, posso perguntar? Posso falar? Pode sim. Dados projetuais como datas de criação em softwares podem ser usados como prova de autoria ou algo do tipo? O INPI tem uma base de proteção de softwares. Eu só não sou muito especialista nessa área. Não sei se o doutor Numeriano poderia nos responder em relação a isso. Mas só foi essa pergunta, não, Amanda. A pergunta que ele fez. Eu acho que ele quis dizer se o projeto dele tiver um registro da data que ele criou, que fica isso registrado no software que ele usou, sim, pode ser utilizado como prova de autoria. Precisa documentar isso, né? Juridicamente, na justiça a gente precisa de documentos. Então, assim, se isso for palpável, se ele, por exemplo, fizer um registro no cartório, como eu falei no caso do RTD, que é o Registro de Títulos e Documentos, serviria muito mais do que, por exemplo, um relatório do programa, do software onde ele criou. Entendeu? Porque aí, meio que outra pessoa poderia estar usando o computador, outra pessoa poderia estar usando aquele software. Não fica muito provável que foi ele em si. A gente precisa documentar. É respondido? Acho que sim, Amanda. Perfeito, viu? Então é isso, pessoal. A minha contribuição para vocês é essa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, fiquem à vontade. Eu queria realmente que a gente pudesse discutir mais. Enquanto aluna de design na época, eu tinha muitas dúvidas semelhantes ao que eu trouxe, mas eu vejo que, assim, uma alternativa que ela sai à frente de tudo e resolve rapidamente, uma coisa mais prática, é a questão contratual. Antes de até o próprio registro no INPI. E para vocês que estão lidando com o desenvolvimento de projetos diariamente, saibam que para fazer o registro no INPI você não necessariamente precisa de um advogado, mas é bom que você tenha o auxílio de uma pessoa que seja especialista na área, para que ela possa lhe orientar a melhor forma, qual é a classe do produto, qual a melhor forma de fazer, de fato, esse registro para que você não venha a ter problemas no futuro, nem sofrer com o indeferimento do seu pedido. E aí, veja, depois de 2 anos que sai o deferimento do pedido, você não ter a concessão daquele registro, você já está usando a marca, porque aqui na nossa região, a gente tem a informalidade como uma cultura, né? Então, o empreendedor, ele começa, depois ele registra. Ele começa a empresa, depois ele registra a empresa, depois ele faz o CNPJ. Então, de antemão, o que eu posso dizer a vocês mesmo que em algum momento vocês já sejam empreendedores ou venham a empreender, e estando nesse ambiente de informalidade, registrem primeiro. Se resguardem. Nem que você registre só a marca, e depois você faz o registro na JUSEP, enfim, nos órgãos competentes para a empresa ficar
formalizada, mas assim, registrem, porque o dono da marca é quem registra primeiro. Não é isso, doutor Numeriano? Exatamente. Uma última dúvida, desculpa, doutor, lhe interromper, Pode. e aí já é também, aqui em Caruaru, se o aluno, né, o profissional, quiser fazer algum tipo de registro, ele vai diretamente a algum cartório, ou ele só pode fazer isso online mesmo, nessas sites que vocês citaram, como a Biblioteca Nacional e coisas assim? Pode fazer esse registro local, indo em algum cartório? O registro no INPI, ele é online, né? Você faz através do site, vai seguindo lá. Esses registros em cartório que eu falei, de, por exemplo, você registrar um contrato, ou você registrar algum projeto que você tenha feito exatamente naquela data, você pode ir em qualquer cartório e fazer esse registro. Ele vai servir só de uma segurança para que lá na frente, se você sofrer algum processo, se houver algum questionamento, você pode vir a utilizá-lo no processo, mas o mais eficaz é o registro no INPI, e ele é feito diretamente no site do INPI. E o registro da Biblioteca Nacional, o doutor Numeriano pode responder melhor. É importante a gente não confundir as coisas, certo? Se for registro de marca, eu quero proteger uma marca, o único órgão responsável no Brasil por dar segurança e exclusividade a uma marca é o INPI, ele é feito online, a não ser que você esteja em algumas capitais que têm a sede do INPI, como Recife, por exemplo, certo? Filiais do INPI, porque na verdade a sede mesmo é no Rio de Janeiro. Então, o registro de marca só online, só através do INPI. Certo? Você pode fazer sozinho, e não é só para que você tenha exclusividade de usar a marca, mas também para que você não esteja cometendo um crime. Então, se hoje eu faço o pedido sozinho, ou sem uma orientação, ou fiz só a consulta lá no INPI, ou pesquisei no Instagram se tinha algum perfil com essa marca que eu quero, você está correndo um grande risco de cometer um crime previsto em lei, de prisão de 3 a 12 meses se você não for réu primário. Então, assim, é sério isso, além de indenização, um monte de coisa que pode ocorrer. Então, o princípio eu preciso saber se essa minha marca, ela realmente está disponível para registro. Posso fazer esse investimento? Faz. Se você for fazer sozinho, hoje a taxa, para quem pode ser feito no CPF, você não precisa ter CNPJ, embora sempre indico fazer no CNPJ, nem que seja o MEI, mas você pode fazer pelo CPF sim. A taxa custa R$ 440 para você fazer o pedido do registro. Claro, se você for contratar um escritório, tem todos os custos, os honorários, do acompanhamento. Como eu disse, não adianta você só comprar o carro. Você precisa manter o carro, você precisa botar combustível, você precisa botar seguro. A mesma coisa acontece com um bem imaterial como uma marca. Tá? É importante a gente saber disso. Quando a gente está falando de propriedade intelectual, de uma criação, de estampa, de artes, de croquis, ou de um mascote, aí sim, esse mascote pode ser protegido lá na Biblioteca Nacional. Qual é a vantagem de ser protegido na Biblioteca Nacional em se tratando de mascote? Quando eu faço o registro de mascote no INPI, a cada 10 anos eu preciso renovar. Na Biblioteca Nacional, ele tem 100 anos de validade. Então, assim, é uma diferença muito grande. Mas só se tratando de mascote. Então, eu sempre faço nos dois lugares. Eu faço o registro como marca no INPI, para que fique, já que é o único órgão realmente responsável por trazer segurança e exclusividade das marcas, e também faço, como é uma criação, uma invenção de um mascote, né, eu faço lá também na Biblioteca Nacional o registro. A questão do cartório eu não posso fazer nada, eu não sei para onde ir, é um documento que tem validade jurídica, mas sempre saiba que é uma validade jurídica, é um a mais na minha defesa. Mas o órgão responsável para isso no Brasil se chama o INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial para Marcas e Patentes, certo? Outra coisa, só para fechar aqui, uma coisa que é importantíssima para eu falar como a doutora Amanda falou, trouxe para a gente, e acho que a gente vem falando sobre isso, de um modo geral, de segurança, valorizem a cadeia de profissionais seja lá da indústria da moda, por exemplo. Então,
Do mesmo jeito que você quer ser valorizado enquanto profissional, valorizado enquanto designer, como qualquer profissional da área, comecem a valorizar a cadeia. Às vezes, um contrato que você paga um pouco a mais para um advogado fazer, esse mesmo contrato você vai usá-lo por um bom tempo na sua vida. E essa valorização da cadeia começa também como um consumo consciente. Não vá na feirinha da Sulanca comprar uma brusinha de R$10 achando que ali não tem trabalho escravo por trás, que não tem profissionais que foram desvalorizados por trás. Então, o conceito da gente começar a desenvolver uma cadeia sustentável, ela também começa no consumo da gente enquanto consumidores, né? Então, o que eu posso fazer para valorizar a cadeia? Por mais que minha formação hoje seja em design, a logo, algumas coisas do meu escritório mesmo faço, mas quando eu vou partir para um arquiteto, eu preciso de alguém que projete meu escritório, por exemplo, eu não vou fazer. Eu vou valorizar um profissional daquela área, como eu valorizo profissionais da área de Caruaru, né? Embora hoje a maior parte dos meus clientes também seja de Caruaru, eu valorizo as coisas de Caruaru, porque é daqui que eu vivo, né? Então, essa consciência de valorização da cadeia, ela começa principalmente no consumo, que eu acho que é onde a gente tem o maior poder de barganha. Então, valorizem tudo aquilo que vocês consomem, certo? Claro, às vezes eu não posso comprar uma Dudalina, vou comprar aqui a medida certa, mas eu estou valorizando a medida certa, estou pagando o valor justo daquilo. Eu não vou comprar uma blusa, camisa social de R$10 e achar que aquilo está tudo certo e que não tem nenhum trabalho escravo ali por trás. Haja vista que a nossa região, se fosse fazer um levantamento sobre trabalho escravo, fecharia o polo, fecharia a região, né? Então, a gente não pode ser infantil. Hoje você não compra mais um hambúrguer de R$15, você compra uma camisa que passou por todo um processo industrial e você não entende que não tem algo errado aí, é ser muito inocente, né? É muito inocente ou fazer vista grossa. Mas já falei demais, eu me empolgo bastante. Vamos encerrando aqui a minha parte e deixo com você. Eu queria só, aproveitando para também já encaminhar para o encerramento dessa mesa, reforçando a fala do doutor Numeriano, falar que, à medida que vocês tenham esse conhecimento dessas questões jurídicas, de como agir corretamente, além, não que não seja importante, mas mais do que essas preocupações que vocês como alunos, possam estar tendo agora. E, se eu passar por isso enquanto eu estiver trabalhando por uma empresa. Nesses casos, é importante vocês terem essa conscientização desses pormenores jurídicos, de regulamentações, enfim, para que vocês tenham a capacidade de, caso um dia venham a empreender, saber como fazer da forma correta e serem os, não vou dizer os pioneiros, porque tem gente que age corretamente, ou que tenta pelo menos, mas que vocês tenham a consciência de que estratégias utilizar para serem agentes ativos na mudança nesse cenário aqui de Caruaru. Certo? Vocês terem essa consciência de como deveria ser feito para ser feito corretamente. Vocês podem ser futuramente, ou agora, não sei quem de vocês, quantos de vocês já são empreendedores, serem agentes ativos, agentes que mobilizam essa mudança e funcionarem como exemplo para outros que surjam posteriormente. Ou até mesmo para as empresas que agem de forma errada, que agem de forma ilegal, muitas vezes, perderem o público, verem essas transformações do mercado e se sentirem ameaçadas porque as pessoas com acesso à internet, elas têm essa consciência de como rastrear, blockchain está aí para isso, de como rastrear essas boas atitudes, essas boas atitudes dentro da cadeia produtiva. Boas práticas. E os consumidores, eles têm cada vez mais ferramentas para se conscientizarem, para se informarem de que marcas são erradas, de quais os procedimentos são errados. E, principalmente a geração Z, a gente tem conversado muito em sala de aula, a geração Z, ela é muito atenta a isso. Ela é capaz de crescer marcas, como é que eu posso dizer? Alavancar marcas pelos meios online, mas também de boicotar, de cancelar marcas. Porque cada vez mais as pessoas estão atentas a essas práticas. Tanto as práticas de quem age erroneamente, como de marcas e negócios que agem de forma idônea.
certo? Perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Deixa eu só trazer mais uma coisinha. Sem marca registrada, eu não consigo exportar, eu não consigo fazer franquia, eu não consigo ter loja oficial dentro dos marketplaces. Exportação, se minha marca é registrada lá, aqui, mas eu não tenho um registro internacional. Pode ser que quando ela entre lá, ela entre como pirata, caso essa marca já exista lá como registro. Então, assim, a gente poderia ter dias aqui falando sobre a importância de você, como estratégia, eu não quero nem falar só como segurança jurídica, mas como estratégia de negócio de moda ou de negócio como negócio mesmo de um modo geral, para qualquer área que seja, da importância de a gente ter uma marca segura, blindada, exclusiva, que é importante para a gente ver isso como um ativo do negócio. Muito bem. Eu queria aproveitar para agradecer também vocês e dizer para os alunos que eu desejo que eles sejam muito felizes nessa profissão. O mercado que vocês estão pegando hoje é totalmente diferente do que eu peguei há 10 anos atrás, quando eu me formei. A gente tem um público mais consciente. A profissão de design já é uma profissão muito melhor vista do que na época que eu me formei, que ninguém sabia o que era o designer, ninguém sabia a diferença de designer para artista, enfim. Vocês estão no melhor momento e essas palavras de Débora, eu acho que são muito parecidas também com a minha, de se valorizem como profissionais. Vocês têm o poder de mudar esse mercado. É meio que catequizar mesmo, sabe? De ensinar como vocês devem ser tratados. E vocês têm todo o poder nas mãos de fazer com que essa história seja diferente. Por mais que a gente tenha essa cultura da informalidade, por mais que a gente tenha um mercado que é muito diferente do resto do Brasil, mas a gente está aqui qualificado e competente para mudar essa história e fazer com que ela seja muito melhor para os próximos anos e para as próximas gerações. Gente, antes de mais nada, mais uma vez, eu não tenho nem palavras para agradecer tanto pela contribuição do doutor Meriano, da doutora Amanda. Muito obrigada pelas falas de vocês aqui com os alunos. Eu acho que foi uma mesa, eu acho que como todas as outras acabam sendo, mas por mais que a finalidade inicial dessas mesas redondas sejam para preparar eles para o ENAD, reforçar esses conteúdos que são trabalhados no decorrer do curso, eles, com certeza, conversando com pessoas que praticam isso na sua realidade profissional, vão levar esses aprendizados para a vida, vão, com certeza, sair da universidade com uns olhos um pouco mais abertos para essas práticas vindas de vocês, esses relatos vindos de vocês, que atuam com isso todo dia. Então, muito obrigada mais uma vez por virem aqui dispor desse tempinho de vocês. Tempinho não, né? Foram 2 horas para conversar com os alunos. Obrigada mesmo, gente. Eu que agradeço. Aos alunos também eu estendo esse agradecimento, porque tem aluno que está saindo meio correndo agora, porque vai entrar em aula agora às 7 horas. Obrigada pela participação de vocês, certo? Pela presença de vocês aqui. E, por favor, como a professora Sofia já colocou aqui no chat, não esqueçam de preencher o formulário da presença de vocês, tá certo? Então, acho que encerramos mais essa mesa redonda. Obrigada a todos pela presença. E é ótima essa participação de todos e essa troca de experiências e de dúvidas também, enfim. Então, muito obrigada, gente. Obrigada.